Olá, eu sou o professor Anderson Viçoso e estou ministrando a disciplina de Programação Orientada a Objetos. No nosso módulo 1, estamos falando sobre os fundamentos da programação orientada a objetos. Na nossa unidade 2, falaremos sobre a introdução ao Java. A linguagem Java é uma linguagem muito difundida, bastante conhecida pelo mundo, é uma linguagem que atualmente ela é mantida pela Oracle, né? Ela tem as características principais como sendo a portabilidade, né? Ela foi concebida, foi criada a partir dessa característica de portabilidade, de poder ser executada em diversos dispositivos. Atualmente, por exemplo, os dispositivos Android rodam, na sua grande maioria, programas criados em Java. Uma das características da linguagem também é a sua robustez, né? É uma linguagem que evoluiu muito, principalmente nos últimos anos, trabalha muito fortemente com a ideia da segurança dentro da sua máquina virtual e todos os seus componentes. É uma linguagem orientada a objetos, é a principal característica dessa disciplina. É uma linguagem dinâmica, a gente tem características específicas, principalmente em relação à coleta de lixo, né, ao tratamento da memória em Java, e é uma linguagem considerada de alto desempenho. Tá? É bastante comum termos aplicações e sistemas de alto desempenho desenvolvidos em Java. Bom, Java é conhecida por ser uma linguagem híbrida, né? Ou seja, ela é compilada e interpretada ao mesmo tempo. Mas como é que isso funciona? Né? Então você vai lá e cria o seu programa Java, né? Em geral ele tem essa linguagem começa com a primeira letra maiúscula, né? O padrão da linguagem do seu programa, e tem a extensão .java. Esse programa .java ele é compilado pelo compilador Java, né, uma aplicação que vem dentro da API Java, né, da JDK Java, que vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, ele é compilado e esse compilador gera um outro arquivo, que é com o mesmo nome, mas com a extensão .class, onde esse arquivo contém instruções em bytecode. É um tipo de compilação, né, de código específico para ser interpretado pela máquina virtual Java. Né? Então, essa é uma vantagem da linguagem virtual Java, por isso, porque depois de compilado esse programa, ele vai ser interpretado pela máquina virtual que está instalada no sistema operacional, e aí sim consegue rodar, né, interpretar esse código e executar o programa diretamente associado com a máquina virtual. Então, o importante aqui é que a compilação, diferente de outras linguagens, ela não está exatamente associada com o sistema operacional, o que acontece em diversas outras linguagens. Né? O compilador gera um programa específico para um sistema operacional. Então, esse é um dos grandes pontos, né, importantes aqui relacionados à portabilidade do código Java, né, da linguagem Java. Tá? Porque ele é compilado primeiro e depois pode ser executado em qualquer máquina, qualquer sistema operacional que tenha a máquina virtual Java instalada. Tá? Atualmente existem até outros tipos de linguagens que geram compilações, né, arquivos compilados em bytecode que também podem ser executados pela máquina virtual Java. Bom, o ambiente típico do Java, como é que funciona? Na primeira fase, a gente tem a parte da edição, né, que é realizada num editor de código, né, numa IDE, né, o seu editor favorito. Então, o programa é criado nesse editor e armazenado em disco, né, salvo no seu computador, com a extensão .java. Tá? A segunda fase desse ambiente é o que? A compilação. Então, a partir do momento que é executado o código, para a compilação, o compilador lê o arquivo .java e cria o bytecode, né? O arquivo bytecode que é gerado na extensão .class. A fase 3, nós temos o carregador de classe, que fica também dentro da máquina virtual Java, que carrega o arquivo bytecode, né, o nosso .class, para a memória. Em seguida, ele verifica se esses bytecodes são válidos, né, se eles foram gerados corretamente, tá, dentro da compilação na fase anterior. E a fase 5 é a fase já da execução, né, onde a gente tem interpretação pela JVM, que é a Java Virtual Machine, né, a máquina virtual Java, que lê e traduz para uma linguagem que o computador pode entender, e aí sim faz a execução do código de acordo com a máquina virtual instalada no sistema operacional da máquina. Bom, a plataforma Java,
ela tem basicamente dois componentes, a Java Virtual Machine, que é a JVM ou Java VM, tá? Que é a máquina virtual, e a Java API, que é a Java Application Programming Interface, Java API, que tem uma quantidade bem grande de outros códigos, outras classes, outros componentes que podem ser utilizados pelos programadores, tá? E a máquina virtual Java que faz a execução, né, faz a leitura e interpretação do código. Para a gente executar um código em linha de comando, né, a gente precisa começar pela compilação, como a gente viu nos passos anteriores. O comando ali em linha de comando, ele para executar esse código é o comando javac, né, é o javac, algumas pessoas chamam de javac, outras pessoas de javac. Em seguida, o nome do seu arquivo, tá? O nome do seu arquivo .java, que é o arquivo que você quer compilar, tá? Então, a JVM vai gerar um arquivo .class com o bytecode, né? Com aquele código intermediário, através do seu compilador, tá? Do compilador da JVM. Então, a partir do arquivo .class é possível executar esse código, né? E para executar, como é que a gente faz? A gente usa o comando java e um nome só do arquivo, sem usar a extensão, né? Sem o .class agora que for arquivo gerado, só chamar Java e o nome do arquivo gerado, e aí a JVM vai executar o código bytecode através do seu interpretador, tá? Então são basicamente duas etapas aí que devem ser executadas, ok? Esse é o exemplo mais básico aí de um programa Java, né? Esse é o código mais simples que a gente pode criar para executar um código Java, onde a gente tem aqui já a indicação de uma classe, a gente vai falar logo mais sobre o que é isso, a indicação de um método, que é o método main, que é o método conhecido pela execução do código Java, e um código aqui, que é esse system.out.println, e o texto Hello World, que indica o texto que vai ser impresso no console do usuário após a execução desse código, tá? A gente tem bastante texto aqui, né, mas nesse momento, não é o momento da gente ir pontualmente descrevendo cada uma dessas características aqui no código, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Para aquele código lá que foi apresentado, esse aqui é o código bytecode que foi gerado, tá? Então percebam que ele não é já direito um código em bytes mesmo, né? Um código daquele mais baixo nível, ele é um código de nível intermediário que será lido pela máquina virtual, interpretado para poder ser executado. E aqui dentro já conseguimos ver, identificar, né, características do código em Java em si. Tá? Então esse é o arquivo, uma apresentação do arquivo, por exemplo, que tinha o nome helloworld.java, esse aqui seria o helloworld.class, né? Como é que ele é gerado o código bytecode para aquele arquivo Java que foi compilado, tá? Então a gente já tem algumas características, temos aqui informações do método que vai ser executado, como é que ele vai ser executado, então temos algumas características que a máquina virtual vai ler para executar este código. Bom, algumas características da linguagem Java, nós temos as letras minúsculas e maiúsculas são diferentes, então para identificar variáveis, identificar classes e outros tipos de métodos, né, e outros tipos de características dentro do programa, é importante diferenciar letras maiúsculas e minúsculas. Não há distinção de onde começar a digitar o programa dentro do seu arquivo, dentro do seu editor. Então, pode começar qualquer parte do seu editor de texto, não tem importância, né? A gente não tem essa relação. É possível adicionar espaços em pontos estratégicos para facilitar a leitura do programa, né? Então, é possível que você coloque o maior número de enter, espaços, né? Ou da tab, né? A indentação, aumentar ali, que isso não vai fazer diferença para a gente na execução do código Java, tá? É importante para o programador em si organizar o seu código para facilitar o entendimento do código e por outros membros, né, da sua equipe de desenvolvimento que facilite o entendimento do código. A maioria das instruções deve terminar com ponto e vírgula, né? Então é comum na linguagem Java ter ponto e vírgula ao final das instruções. As chaves são utilizadas para definir códigos internos, então abrir novos blocos ou códigos internos são usados, né? A abertura de chave, né? E o fechamento de chaves. E os comentários são definidos por barra para um comentário em uma linha, e o comentário em múltiplas linhas com barra asterisco, pode-se escrever várias linhas, depois asterisco barra para fechar esse comentário em várias linhas. Bom, aqui tem algumas palavras reservadas da linguagem Java, como, por exemplo, a palavra abstract, continue, for, new,
switch, etc. Tá? Aqui tem algumas palavras como, por exemplo, goto, que não é utilizada, mas na linguagem, na definição da linguagem lá original, ela era proposta, tá? Hoje em dia não é mais utilizada, não é uma recomendação, na verdade, nenhuma linguagem. O enum, por exemplo, que foi adicionado mais para frente na versão 5, tá? Então, strict-fp, que foi adicionado mais para frente. Então, cada um desses tem suas especificidades que vamos conhecendo durante nossas aulas.